Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todas e todos que nos acompanham para mais um Diálogos Conecta. Estamos aqui com a Manu novamente, do Alguém Viu Meus Óculos, e temos uma convidada super especial aqui também, que é a Maiara Araújo. E a gente vai falar sobre um tema super importante, que é sobre orientalismo. E não podia ter ninguém melhor do que a própria Maiara para estar aqui hoje. Ela vai nos ajudar a explorar as nuances do orientalismo, desde suas raízes clássicas até as manifestações modernas. Discutiremos o papel do orientalismo na ficção, bem como seu impacto como uma política de Estado, uma jornada concisa através das diferentes facetas desse fenômeno tão multifacetado. Enfim, gente, antes de eu passar para a Manu, que vai apresentar um pouquinho sobre quem é a Maiara, vai começar já as perguntas para a Maiara. Eu quero lembrar todo mundo que vocês podem contribuir com a Rede Conecta por meio do nosso Pix, que é o apoio@conectaedu.com, ou pelo nosso Catarse, que está aqui na descrição do link. Vocês também podem seguir as nossas redes sociais, tanto quanto a do Alguém Viu Meus Óculos. Eu já trago rapidamente aqueles agradecimentos que fazem parte de todos os programas, porque a gente não pode esquecer de ninguém, que é o CNPq, a FAPEJ, NCT-DSI, INCT e INEAC, ao Brasil 247, que cede esse espaço tão importante para a gente, a UF, Alguém Viu Meus Óculos, e, novamente, peço que sigam nossos canais e compartilhem esse vídeo. Manu, pode seguir. Fala, galera, boa tarde, Marcela, boa tarde, Maiara. Te apresentarei aqui e a gente vai fazer aquele esquema de sempre. Vou apresentar a Maiara e a gente já engata na primeira pergunta, que eu acho que a gente vai ter muito para estudar hoje. Eu estou disposta a aprender, porque assim, pouco sei. Então, vou fazer as perguntas assim, vamos partir do básico, tá, Maiara? Primeiro, quem é Maiara Araújo? Ela é pesquisadora de pós-doutorado vinculada ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense e associada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais, o INCT-DSI, que a Marcela já comentou. É doutora em comunicação, também lá pelo PPG com UF, e vice-coordenadora adjunta do Grupo de Pesquisa em Mídia e Cultura Asiática Contemporânea, o MIDIASIA. E aí, Maiara, vamos começar? Boa tarde. Eu queria começar assim, do básico, como eu falei. Queria entender como você definiria o orientalismo e poderia contar um pouquinho para a gente as origens do orientalismo, principais características, principais alvos. Acho que esse apanhado é importante para a gente seguir em frente. Bom, gente, primeiro queria dar boa tarde para todo mundo, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, principalmente falando do tema que é tão caro para mim, né? Que foi. Eu destrinchei bastante esse tema na minha tese de doutorado, que foi defendida no ano passado. E saudar, né, vocês duas, que são minhas colegas também de PPG-Com, e dizer que é uma incrível honra realmente estar aqui na TV 247, na Rede Conecta e principalmente com vocês. Né? Já partindo para a resposta da pergunta, né? A gente tem um certo jargão meio acadêmico, a gente fala, você está sendo orientalista, isso é orientalismo, mas o que isso quer dizer exatamente, né? Eu acho que a gente pode começar partindo, antes de mais nada, de uma definição do que a gente está entendendo como Ocidente e o que a gente está entendendo como Oriente, que é o que vem a designar o termo e o conceito de orientalismo, né? Esse conceito que a gente está usando, ele foi cunhado em 1978 pelo Eduardo Said, que era ativista político, crítico literário e acadêmico palestino. Acho que é muito importante hoje, especificamente, destacar que a gente está falando de um intelectual palestino em virtude dos acontecimentos mais recentes em relação a Israel e Palestina. E, pois bem, né, o que ele vem a traçar isso lá em 78? Antes de mais nada, ele vai dizer que é uma discussão que ressalta a dinâmica de poder. Né? Falar de orientalismo é falar de hierarquia de poder. E aí vem justamente aquilo que eu iniciei a minha fala abrindo, com a ideia de o que é o Ocidente e o que é o Oriente. Né? Se a gente for parar para pensar numa brincadeira bem leve aqui, a gente definiu, né, é institucionalizado que o Oriente é aquilo que fica do meridiano de Greenwich, que fica lá em Londres, para essa direita, para a direita, enquanto a esquerda é o Ocidente.
E aí a brincadeira que eu gosto de fazer é, tudo bem, mas uma vez que a gente já superou a Terra plana, a gente já voltou a falar de uma Terra redonda. Nessa Terra redonda, o que quer dizer estar à direita ou estar à esquerda se o mundo ele não é plano, né? Não existe uma direita ou uma esquerda. A gente está falando de uma esfera. E a gente, quando vai falar, definir regiões geográficas desse mundo, a gente está pensando em pedaço de terra. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária, ou seja, estabelecida e criada por um homem, né, que decidiu que ali fica o meio do mundo. Mas eu posso colocar esse meio do mundo onde quer que eu queira. Né? É da mesma forma que foi convencionado que é o meridiano de Greenwich que vai definir o que é o Ocidente e o que é o Oriente, eu posso dizer que não, eu posso desconstruir isso e colocar em outro lugar. Então, eu acho que o primeiro passo para responder essa questão é o Oriente e o Ocidente são categorias imaginárias, feitas com base nessa questão de dominação, nessa disparidade de poder que nós temos entre o que a gente convenciona a chamar de Ocidente e o que a gente convenciona a chamar de Oriente. E como isso tudo começou, né? A gente pode voltar alguns séculos atrás e pensar na dinâmica de imperialismo e colonização, né? Século XVIII, século XIX, a gente tem uma parte muito específica do mundo, que é essa Europa, né? Mais especificamente alguns, hoje a gente chamaria de países dessa Europa, quem está falando da Grã-Bretanha e da França, que vão expandir o seu raio de influência territorial e vão dominar e subjugar outros povos, né? Os povos desse leste, eles vão ser particularmente subjugados e eles se tornam, né, essa fonte sobre a qual a gente usa para falar do orientalismo. O que esses povos têm de diferente da gente, por exemplo, enquanto América Latina? Eles eram aquilo que foi chamado de civilizações evoluídas, enfim, eu não lembro exatamente o termo utilizado, civilizações avançadas, é esse o termo. Ou seja, são populações, são povos que estavam ali, que tinham suas organizações de sociedade, que tinham muito conhecimento, que trocou muito com a Europa durante o Iluminismo, né? Como é que o Iluminismo acontece, por exemplo? Na nossa narrativa ocidental sobre os feitos, e aí aconteceu o Iluminismo. Quando, na verdade, existe uma série de trocas. E quando a gente faz essa diferenciação da gente que está aqui no Brasil, na América Latina, a grande questão que nós temos hoje é que a gente se convencionou a se entender como ocidental. Mas, na verdade, a gente não tem história. A nossa história ela foi roubada, ela foi apagada da face da Terra, a gente não sabe o que veio antes, e existe uma certa ideologia que nos puxa a se entender enquanto ocidental. Mas a pergunta é, nós somos ocidentais? É difícil defender a nossa posição enquanto ocidental se a gente partir do princípio, né, de como a gente está discutindo aqui, que a gente está tratando de categorias imaginárias. E nessas categorias imaginárias de Ocidente, Oriente, eu sou ocidental ou não sou ocidental, a gente está falando de uma série de características que tem que ter, né, os bullet points que a gente vai marcar que tem, aqui não tem, para definir essa identidade. E aí, quando a gente vai pensar no Ocidente e nessa dinâmica orientalista com o Oriente, a gente vai pensar numa espécie de espelho reverso, né? O Ocidente é aquilo que o Oriente não é. Então, o que o Oriente é? O Oriente é bárbaro. Então, o Ocidente ele é civilizado. No Oriente, a gente tem selvagens. No Ocidente, nós temos pessoas. A gente pode pensar como ali está todo mal. Então, o Ocidente ele representa tudo que é bom. E o tempo todo a gente vai tratar nessas categorias dicotômicas. Isso é o início, né, de uma possibilidade de resposta que nós temos para falar do orientalismo. Mas o orientalismo ele vai atuar em várias frentes, né? O que demarca esse lugar é, de fato, essa questão relacionada ao poder. E um poder implicado numa espécie de poder discursivo de narrar o outro, né? O Oriente ele é tão ruim nessa perspectiva que ele não tem nem sequer autonomia para definir a si mesmo. Ele precisa que o Ocidente defina o Oriente. E nesse Ocidente, aí a gente começa a entrar numa espécie
de arena um pouco mais acadêmica, né? A minha pesquisa, né, o meu interesse de pesquisa sempre foi os países leste asiáticos. Então, eu posso dizer que eu sou uma orientalista enquanto profissão. Eu posso dizer que o orientalismo ele vai ser muito vinculado a uma instituição legitimada de poder de narrar o outro. E aí a gente poderia pensar em algo que não é tão comum no Brasil, mas que é uma fonte, né, um lugar muito rico de perspectivas que vão fornecer perspectivas sobre o Oriente, que é a questão dos estudos de área. O que seriam os estudos de área, né? Eu sou sinóloga, eu estudo a China. Eu sou japonóloga, eu estudo o Japão. Eu estou aqui vinculada a uma instituição, eu estou aqui estudando em Harvard, e dentro de Harvard eu estou aqui aprendendo, me formando, né, numa carreira que vai pensar o Oriente Médio. Então, a gente começa a criar uma série de instituições no Ocidente, no Brasil. Isso não é tão comum a gente ver assim, mas essas instituições elas vão ser autorizadas a produzir discursos imaginários sobre esse outro lugar, né? Esses outros que não fazem parte dessa mesma civilização ocidental, e eles vão defini-los, e eles vão propagar aquilo que a gente vai pensar sobre o Oriente. Eu acho que também é importante a gente pensar na dimensão material do orientalismo, né? Se a gente for parar para pensar, ir em museus ocidentais é contemplar um acervo muito grande de um material que foi roubado do Oriente, colocado ali, mais uma vez legitima esse lugar ocidental enquanto fonte de cultura, enquanto fonte de conhecimento sobre o outro, e se apaga, né? Hoje em dia, acho que, se não me engano, tem até alguns museus que colocam, né, que devolvem objetos ou até que colocam da onde esses objetos foram retirados para dar uma certa amenizada na situação. Mas também existe essa dimensão material sobre o orientalismo. E bem, eu acho que a gente pode pensar nesse orientalismo como essa junção de coisas, né? O orientalismo não é uma coisa só. O orientalismo é uma junção de coisas dentro, é um grande guarda-chuva teórico, enquanto a gente pode pensar em algumas palavras centrais para definir esse orientalismo, né? Eu poderia definir enquanto racismo, é um racismo que a gente vê numa esfera menor, né? Principalmente no Brasil, que não é lar de uma população tão diversa em termos de nações orientais, né, entre aspas, que vem aqui. A gente pensa muito em imigração japonesa, tem até, enfim, outras colônias aqui, mas seria principalmente o Japão, que representa esse lugar do Oriente no Brasil. A gente poderia pensar em hierarquia, né, enquanto um lugar tem uma posição muito legitimada historicamente, culturalmente, vistas como algo positivo e outras, e o Oriente enquanto algo inferior. A gente pode pensar enquanto profissão, a gente pode pensar enquanto uma série de jargões que vão orientar a nossa política também, né? A gente viu muitos discursos orientalistas nos últimos anos em relação à ideia do vírus chinês, à ideia de, enfim, volta para a China, ou o seu lugar não é aqui. E a gente principalmente está vendo muitos discursos orientalistas acontecendo hoje, no momento presente, quando a gente vai pensar a disputa, né, o conflito entre Israel e Palestina, né? Lamentavelmente, o Eduardo Said ele escreveu esse livro em 1978. A gente viu esse orientalismo se remodelar e se reescrever até então. E a gente chega hoje, né, em outubro de 2023, e a gente vê que esse orientalismo ele ainda é muito presente dentro da nossa construção imaginária e política, né? E aí, acho que eu estou falando muito já, só para ir encaminhando, né, a minha resposta ao final, que eu acabei de falar, né, o orientalismo ele se remodela.
Por que ele se remodela? Porque o Eduardo Said, em 78, ele escreveu principalmente referente aos povos do Oriente Médio. E hoje, quando a gente vai falar de orientalismo, a gente não se limita a pensar o Oriente Médio. A gente poderia pensar principalmente a China. Não somente, mas principalmente a China, que foi alvo, né, desse orientalismo nos últimos anos, durante a pandemia de Covid-19. E o orientalismo em relação à China ele é particularmente interessante, porque a gente vai ver, eu acho que a principal face dessa ideia de se remodelar, né? Até aqui a gente está tratando de relações dicotômicas, a gente está tratando de uma noção de superioridade, e quando a gente vai falar em relação à China, a gente vê o discurso mudar um pouco, porque o orientalismo em relação à China ele vai se tornar, em certos momentos históricos, mais proeminentes, em outros momentos históricos ele vai estar em baixa, nesse momento estamos em alta, e a gente vai ver que o principal discurso orientalista que vai basilar esse imaginário sobre a China é quando a gente vai pensar a política da China, né? As questões econômicas da China. A China ela cresceu economicamente, ela se transformou, mas ela nunca é vista numa perspectiva orientalista ocidental como a China é boa porque ela é boa. A China é boa porque a gente está falando de uma civilização que tem mais de 5 mil anos de história, que tem muito conhecimento, que emprestou muito conhecimento ao Ocidente também, mas sim como a China ela está se ocidentalizando. Toda vez que a China se ocidentaliza, a gente evoca uma narrativa orientalista, porque a China ela é incapaz de ser vista como uma nação produtiva, como uma nação forte, como uma nação que vai se projetar visando o futuro, mas sim uma nação que não se apega ao passado, mas que se encontra no momento em que se ocidentaliza. E nessa narrativa, né, mais uma vez, a gente ressalta o poder do Ocidente. Se a China é hoje a segunda economia do mundo e a primeira em poder de paridade de compra, é porque ela se ocidentalizou, ela ficou mais parecida comigo. E como ela está mais parecida comigo, ela melhora. E é uma fórmula mágica muito incrível, né, do Ocidente. Toda vez que a gente fica mais parecido com o Ocidente, a gente progride, a gente anda para frente. A gente se projeta para o futuro. E essa seria, eu acho que, a principal diferença da noção de orientalismo quando a gente vai pensar o Oriente Médio e quando a gente vai pensar esse leste asiático, né? Enquanto o Oriente Médio ele vai ser visto sobre as lentes do atraso, esse leste asiático ele vai ser visto por umas lentes de uma certa igualdade desigual, né? Uma igualdade que se coloca o Ocidente, projeta esse Ocidente como o lugar correto, como o lugar que anda para frente, o lugar que se moderniza e que melhora, e os leste asiáticos, eles aprendem com esse Ocidente e nessa aprendizado eles também melhoram. Obrigada, Mayara. Você fez um overview mais ou menos de tudo que a gente quer te perguntar. Então... Foi aulas e aulas isso aqui, hein? Aulas e aulas. Quem está assistindo, o caderninho do lado hoje. Dá para pegar vários tópicos ali e destrinchar muito. Então, para a gente seguir aqui, o que eu vou te perguntar agora é como as diferenças entre o orientalismo clássico e o orientalismo do século XXI se manifestam, considerando a transição geográfica que teve da Europa para os Estados Unidos e a mudança de foco dos povos árabes para os povos amarelos. Como que você vê essas diferenças? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar para responder a questão é pensar muito que a gente está vivendo um momento histórico extraordinário, em que a gente está vendo os Estados Unidos ter o seu lugar questionado, né? É claro que quando a gente afirma que a gente está entrando numa empreitada rumo a um mundo mais multipolar, claro que isso não vai se manifestar de maneira igual em todos os aspectos que a gente poderia pensar. É uma questão quando a gente pensa, enfim, militarismo, é outra questão quando a gente vai pensar aspectos culturais ou quando a gente vai pensar aspectos econômicos. Mas eu acho que o que a gente pode dar como dado é que o lugar dos Estados Unidos como centro do mundo, ele já não é mais visto como era visto, sei lá, 40 anos atrás. Eventos ocorreram e os Estados Unidos está começando a ter esse lugar
esse posto questionado. Então, tendo em vista, né, essa mudança de foco dos Estados Unidos para um mundo do futuro, em que a gente vai ver, por exemplo, a China como um dos lugares que se aponta para se ver o futuro, né, como possibilidade de expressar outros futuros, a gente já começa a ver que o orientalismo ele vai ter que mudar de foco, né? Se a gente fosse parar para pensar, né, quando o Eduardo Said vai escrever sobre o orientalismo, ele vai pegar um panorama que começa no século XVIII. Ele chega a apontar a mudança para os Estados Unidos, mas até muito da escrita dele vai destacar que a Europa ocidental ela tem esse lugar de fala. E, de fato, quando a gente vai colocar num contexto mais abrangente, pensar as dinâmicas, né, de colonialismo, de imperialismo que estão acontecendo, o grande protagonista disso vai ser a Inglaterra, vai ser a França, que são as nações que foram, de fato, colonizar o resto do mundo, né? Em virtude das duas guerras mundiais que ocorreram, esse lugar da Inglaterra e da França eles vão ruir, né? Vão perder espaço, enquanto os Estados Unidos ele vai projetar os seus espaços, né? E de 45 até aqui, mais ou menos, a gente vai ver que o lugar dos Estados Unidos ele é dado, ele é incrível, ele é o centro do mundo, né? E a partir de então, esse lugar ele vai ser questionado por outros agentes. Se a gente for pegar muito na esfera da cultura, né, que é o que particularmente é muito caro para mim, já que eu sou da área da comunicação, a gente vai ver que isso já está sendo mudado, já tem, acho que a gente já poderia pensar em 3 décadas, mais ou menos, em que a gente vai ver outros agentes se projetando, né? A gente vai ver o Japão projetar a sua cultura de maneira bastante expressiva na década de 90, final de 80, início de 90, com os animes. A gente vai ver a Coreia do Sul, nos anos 2000, expressar o seu poder cultural, né, a partir da onda coreana, que a gente vê hoje, né, bastante forte. E a gente vai ver que a China ela vai seguindo uma onda, mas ainda não tem essa força em aspectos culturais. Em aspectos econômicos, a gente vai ver que o Japão, antes da China, ele vai se tornar a segunda economia do mundo e vai ameaçar, durante um pedaço de tempo, os Estados Unidos. E toda vez que a gente tem um país não ocidental, né, se projetando, se desenvolvendo, capitalizando, digamos assim, economicamente, a gente vai ver que o Ocidente ele vai reagir. E aí, como é que ele reage? Né? Ele ressuscita narrativas orientalistas que são colocadas lá atrás. Então, por exemplo, quando o Japão, contextualizando, né? O Japão estava posicionado contra os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Uma série de investimentos de Estado dos Estados Unidos vão ser feitos para se entender o que é esse Japão, para se entender como lidar com esse inimigo de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Tem até alguns livros, um livro que eu vou destacar aqui, que é bem interessante, que é um livro absolutamente orientalista, que é feito com dinheiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o Crisântemo e a Espada, né? Que basicamente se investiu numa antropóloga para que ela explicasse didaticamente para os Estados Unidos o que é o japonês, o que é o Japão, como é que a gente vai lidar com eles. E é um livro orientalista que enfim, tem uma série de viés ali que vão colocar o japonês como um bárbaro, né? E aí começam as dicotomias muito interessantes serem destacadas em relação ao Japão, né? Eles são bárbaros, mas eles são dóceis. Tem uma série de jargões que a gente poderia evocar para falar sobre isso. Mas, enfim, durante essa Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma série de narrativas sendo produzidas sobre o Japão, que vão entrar embaixo. O Japão foi derrotado. O Japão ele não vai representar mais um inimigo, mas o Japão se desenvolve muito economicamente, inclusive com o auxílio dos Estados Unidos, e vai se posicionar como segunda economia do mundo. E aí a gente começa a ver, né, midiaticamente falando, umas narrativas
se transformarem um pouquinho, né? E como é que a gente faz isso? Evocando o passado. A gente evoca o século XIX. No século XIX, a gente vai ter a ascensão do termo perigo amarelo. O perigo amarelo ele vai ser acionado toda vez que a gente vai se referir à ideia de que essa população leste asiática amarela, né, Japão, China, Coreia do Sul, Coreia, né, no caso do século XIX, e que elas podem se projetar a ponto de questionar o lugar central do Ocidente. Né? Eles podem se representar um desafio. E nisso que representa um desafio, a gente precisa evocar uma série de narrativas para combater, né? E o perigo amarelo ele vai ser muito expressado nos Estados Unidos, principalmente, em que vai colocar que a ideia, né, de que eles são menos civilizados do que nós. E aí volta todas as histórias orientalistas que a gente veio conversando até aqui. A gente vai ter uma série de slogans convidando os japoneses, os chineses a se retirarem, né? Se tinha muito medo, inclusive, do despertar econômico da China, porque a China ela é um território gigante, é uma população gigante, tem recursos naturais abundantes, e isso representa um problema. Tem até uma citação que é atribuída a Napoleão, não sei se foi falada por Napoleão de verdade, mas que é uma citação interessante, que coloca a ideia de que você tem que deixar a China dormir. Porque quando a China acordar, ela vai chacoalhar o mundo. E toda vez que o outro oriental ele é acionado, é sempre a ideia de destruição da civilização ocidental e que o futuro pautado, né, nesse Oriente ele é um futuro indesejável. Ele nunca é um futuro em que talvez seja melhor do que o que a gente está vivendo, né? Veja bem, é muito importante a gente ter em mente que quando a gente vai falar de orientalismo, a ideia não é defender o Oriente mais real, ou dizer o que é o Oriente, mas sim destacar que existe uma dinâmica, e essa dinâmica ela é sedimentada em aspectos políticos, em aspectos econômicos, em aspectos culturais, e que é isso que vai basilar aquilo que a gente pensa enquanto o outro, não necessariamente aquilo que ele é. Então, em momento algum aqui, faz parte do meu interesse defender ou dizer, não, o futuro com a China como, enfim, centro do mundo vai ser um futuro glorioso. Não me interessa se vai ser glorioso ou não. O que a gente pode dizer é que vai ser diferente. Se vai ser melhor ou pior, a futurologia pode responder, não é meu papel aqui responder essa questão, mas vai ser diferente. E aí a questão que eu vou levantar e o diferente ele tem que ser necessariamente ruim, né? Porque quando a gente vai pensar na forma como a gente vive hoje, a gente tem uma série de problemas, né? A gente vive um mundo extremamente desigual, a gente vive um mundo, enfim, enquanto brasileira, né? Colocar aqui não só a nossa desigualdade perante o resto do mundo, né? O mundo ocidental, mas se a gente vê a desigualdade, a gente anda na rua e vê pessoas passando fome. E isso é muito fruto do capitalismo ocidental que a gente emula aqui. Então, de repente, não sei, o futuro com a China ele é necessariamente pior do que eu estou vivendo. Eu acho que talvez a gente poderia pensar que um futuro igual ao que a gente está vivendo, ele é igualmente ruim, né? Ele tá. A gente pode colocar no mesmo bojo, mas talvez um pouquinho melhor já seja mais interessante de ser visto, né? E aí, enfim, né, retomando a questão desse orientalismo clássico em detrimento, né, em distinção em relação a esse orientalismo que eu gostaria de destacar como contemporâneo, a gente pode pensar muito nessa mudança de eixo, né, mudança de alvo. A gente poderia ver que, na verdade, quando a gente está pensando nas escritas do Said, a gente está destacando esse Oriente Médio, enquanto hoje o Oriente Médio ele não vai ter tanta importância para ser o alvo principal do orientalismo hoje no 2023, né? A gente vai perder esse espaço
na medida em que a guerra ao terror vai perdendo a sua visibilidade, né? A guerra ao terror, depois da destruição das Torres Gêmeas em 2001. Ali a gente vai ter um momento de ascensão, mais uma vez, desse orientalismo que vai se referir à população árabe e que hoje, quando a gente vem, principalmente ali, criação dos BRICS, 2008, 2009, a gente já começa a ver que nós vamos ter outros alvos, outros motivos de preocupação para o Ocidente. E esse motivo de preocupação não necessariamente é a população árabe, mas sim a população amarela, né? A gente vai ter, por exemplo, se a gente fosse pensar em termos de economia, a gente vai ver que nós temos China, Japão e Coreia do Sul com economias bastante fortes. Claro que a forma como a gente vai ver essas três nações, elas também vão mudar por questões políticas, né? O Japão aliado dos Estados Unidos. Então, hoje, por exemplo, não é interessante ver o Japão como inimigo. A China, a gente já evoca uma certa narrativa que foi chamada de perigo vermelho, né? Que é o medo do comunismo. A China, por se colocar como uma potência comunista, ela vai ser vista, ela vai ser narrada através de outras lentes. E aí volta aquilo que eu falei, né? Por isso é muito interessante a gente pensar na China como o desenvolvimento a partir da abertura de mercado, a partir da inserção do capitalismo dentro de suas dinâmicas. E assim a China progride. E aí a gente muda essa lente do orientalismo. Boa. E aí, falando de China, que China está bombando aqui na nossa conversa, eu queria antes pedir uma explicação assim, do termo mesmo, o que é tecno-orientalismo. E aí, partindo disso, como esses algoritmos orientalistas, como os que estão presentes em câmeras, sistemas de busca, desempenham um papel nesse contexto atual, quando a gente está falando de China, e dentro desse conceito que você vai explicar para a gente agora do que é tecno-orientalismo. O orientalismo ele vai se ramificar, né? A gente pode pensar em vários tipos de orientalismo, né? Basicamente o que acontece, né? Numa dinâmica dentro da área acadêmica, a gente vai ramificar aquilo que a gente está entendendo como orientalismo. E hoje, o orientalismo a gente poderia pensar como o medo do futuro, justamente por esse futuro apontar muito para a China. E o tecno-orientalismo é uma vertente dentro desse orientalismo que vai pensar um futuro, de certa forma, meio distópico e meio sci-fi, se a gente puder evocar a cultura pop aqui como explicação. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em Blade Runner, eu acho que muitas pessoas assistiram esse filme, mas o tempo todo a gente está trabalhando com um futuro extremamente tecnológico. Por quê? Porque é isso que a modernidade leste asiática especificamente aponta, né? A tecnologia leste asiática é um dado central para a gente pensar essa modernidade, que não é a modernidade europeia, e é uma modernidade acelerada. Que é interessante a gente pensar que, por exemplo, a modernidade europeia ela leva uma série de décadas para se desenvolver. E essa modernidade leste asiática ela é muito mais veloz. A gente está falando de nações que, primeiro, a gente está falando de países que foram majoritariamente colonizados, né? À exceção do Japão. A gente vai ver que o momento em que a Ásia, né, se liberta, a gente está falando mais ou menos da década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial. É um espaço de tempo muito curto para uma projeção econômica tão grande quanto a gente está vendo, uma projeção tecnológica tão grande quanto a gente já está vendo hoje, né? O Japão, por exemplo, é engraçado a gente pensar nisso, que a gente, quando vai pensar em produtos ruins, hoje a gente pensa em China, no Made in China, que é bem recorrente no nosso imaginário. Mas se a gente voltar há pouco tempo atrás, na década de 70, 80, a gente está pensando no Japão, no Made in Japan como algo ruim. E se eu falar Made in Japan como algo ruim hoje, em 2023, vão dizer que eu estou louca. Né? O Japão ele não é conhecido pela falta de qualidade tecnológica, pelo contrário. O Japão é uma potência tecnológica. Então a gente está pensando nesse futuro que assusta o Ocidente e assusta esse Ocidente na medida em que a gente vê velocidade,
tecnológica, a gente vê ascensão dos tigres asiáticos, a gente poderia pensar nos clássicos tigres asiáticos, né? A gente está pensando em Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, e hoje a gente já pensa em novos tigres asiáticos, né? A gente tem Tailândia, a gente tem Vietnã, que está se desenvolvendo bastante, e que estão projetando uma outra forma de vida, uma outra forma de pensar essa modernidade, de pensar esse desenvolvimento. Deixa eu beber água rapidinho, antes que a minha voz comece a falhar. Mas, enfim, a gente vai pensar outras formas de vida, outras formas de modernidades, né? Modernidades, como eu brinquei lá no início, né? A gente não tem história, mas a Ásia tem. São modernidades que também vão puxar a sua herança histórica para pensar, né, o seu modelo de desenvolvimento, o seu modelo de futuro, o seu modelo de, enfim, de viver. Basicamente, isso vai pautar muito a dinâmica do tecno-orientalismo. Toda vez que a gente vai ver uma distopia e tem elementos tecnológicos muito robustos, né, na ficção mesmo, a gente vai ver que é sempre um futuro meio dark, é sempre um futuro meio assustador para a gente. É um futuro em que os robôs vão dominar. A gente pode pensar, tem uma série muito boa, Battlestar Galactica, em que, enfim, os Cylons vão dominar o mundo, que são humanoides, né? Isso tudo é muito associado ao leste asiático. E eu acho que eu respondi a questão do tecno-orientalismo, mas eu já esqueci a outra pergunta. Eita, era sobre a questão da China especificamente, né? E da questão das câmeras, por exemplo, o sistema de busca, os algoritmos orientalistas. Essa é outra ideia, né, em relação, não necessariamente vinculada à ideia do tecno-orientalismo, mas também uma forma de se projetar esse orientalismo no século XXI, que é a ideia do algoritmo, né? Eu acho que aqui a gente poderia dar como dado a ideia de que nós entendemos que as redes, né, a forma como a gente se comporta na internet, os nossos aparatos digitais, eles não são neutros. Eles acionam o discurso da neutralidade, da eficiência, né? A gente pensa em tecnologia digital como algo estritamente positivo, justamente voltando à ideia da modernização, da projeção do futuro, da civilização. Mas, por outro lado, a gente sabe que a gente está falando de grandes empresas, que eu não vou citar o nome, mas a gente tem empresas que dominam esse ambiente digital. E é importante quando a gente vai pensar em inteligência artificial, em algoritmos, em sistemas de recomendação, sistemas de busca, é importante que a gente tenha em mente que são inicialmente projetados por mãos humanas. E as mãos humanas, elas não são isentas de viés, e elas têm muito interesse econômico, muito interesse político, e elas, enfim, nós somos condicionados, né? Nossa educação ela é condicionada a adotar uma série de comportamentos que hoje em dia a gente está questionando, mas, enfim, nós somos meio da mesma geração aqui, mas quando a gente vai voltar para a nossa época de escola, não eram questões que hoje são. Então, por exemplo, tem um estudo muito interessante que não foi usado o termo orientalista, que é um estudo do Tarcísio Silva, se eu não me engano, em que ele vai falar que algoritmos são racistas. E das primeiras provas que ele vai trazer para a gente de como o algoritmo ele vai atuar de forma racista é através de câmeras, e aí eu vou linkar com o orientalismo, e as câmeras elas não conseguiam, as câmeras digitais, né, acho que a gente lembra, a geração mais nova não vai lembrar mais, mas quando as câmeras deixaram de ser analógicas para serem digitais, elas identificavam os rostos das pessoas, né? E essas câmeras elas não conseguiam identificar o rosto asiático, o rosto amarelo, né? Especificamente, não qualquer asiático, mas os asiáticos amarelos. E isso é problemático, né? Porque visivelmente o sistema que foi construído ali, ele foi pautado para entender que o rosto humano ele é um rosto ocidental. Defendendo ainda a ideia do algoritmo racista, nesse mesmo estudo do Tarcísio, ele vai mostrar que
não vou citar a rede social em questão, mas uma bastante popular no início, né? Ela não identificava pessoas negras, ela associava gorilas. Então, assim, o algoritmo ele é extremamente preocupante, né? Então, e existe uma série de indícios que vão mostrar isso. Eu até cheguei a pegar aqui um exemplo bem atual, mas antes de chegar no exemplo atual, eu vou falar um pouco da questão do orientalismo algorítmico, né? Quando a gente vai, por exemplo, isso sustentou a minha tese de doutorado, né? Foi pensar como a China era performada dentro de... Também não vou citar a empresa, mas era performada dentro do sistema de busca. E você vai ver que existe uma série de características quando você joga o sistema de busca e procura por China. Você vai ver a questão do apego ao passado, né? A China ela nunca é projetada como o presente. É sempre China imperial. Ficções científicas na China imperial, não sei, romances da China imperial, mas nunca vista a partir do hoje. Mas quando a gente vai pensar por Hong Kong, que é muito interessante a gente pensar isso, né? Hong Kong ele retorna na década de 90 à China. Para a Inglaterra foi problemático, né? Esse retorno de Hong Kong à China. Mas Hong Kong vai ter um desenvolvimento diferente da China, principalmente por ter passado 99 anos sob domínio da Inglaterra. Então, quando a gente pensa Hong Kong ela é vista para frente. Ela pode ser futuro, ela pode ser presente. Mas a China não. Quando a gente vai pensar em Taiwan, que é essa China capitalista, ela também vai ser vista através de outra lente, né? Hong Kong pode ser progressista. A China não. A China ela tem que ser atrasada. A China ela não pode apresentar um viés progressista, não sei, por exemplo, em direitos das mulheres, em direitos LGBTQ. Mas Taiwan pode, porque Taiwan representa um outro modelo, né? Então, a grande questão é que os algoritmos eles vão performar uma série de vieses que vão apontar para isso, né? Para esse outro momento. Eu acho que eu vou trazer aqui o que eu vi que é bem recente, que eu vi inclusive ontem. Eu só vou pedir um segundinho para pegar aqui para ver se eu encontro o termo certinho que foi utilizado. Mas foi bem interessante. Bom, a gente pensar no conflito Israel-Palestina, em que a gente sabe que o algoritmo ele tem um lado, né? Esse algoritmo ele está a favor de um lugar em específico, né? A gente vê muito do discurso midiático também em relação a isso. E tem eu acho que eu já posso chamar uma pessoa, né, uma personagem, vamos chamar assim, que tem atuado bastante no Instagram, que é uma brasileira palestina, né? Ela viveu no Brasil boa parte da vida dela, mas é uma mulher palestina. Hoje ela mora no Canadá e foi bem interessante que ela vem denunciando uma série de problemáticas que tem acontecido em relação a essa disputa, né? Esse conflito que tem ocorrido. E uma das coisas que ela apontou e colocou até prints, né, que é bem interessante, é ver como os tradutores têm atuado. Se você procurasse algo em árabe, se eu não me engano, que falasse da Palestina, a tradução que dava era os terroristas da Palestina. Isso é o orientalismo algorítmico, né? A gente pode pensar exatamente nisso. Não estava escrito terrorista, mas o algoritmo ele está condicionado a associar a Palestina ao terrorismo. Assim como a gente poderia pensar na questão de diminuir acesso, o engajamento, quando o indivíduo projeta um posicionamento pró-Palestina, por exemplo, em que o acesso ele é derrubado. A gente poderia pensar na dificuldade de acesso que a gente está tendo de encontrar conteúdo. Não vou citar, eu estou fazendo muito esforço aqui, gente, de não citar empresas, mas enfim, para encontrar informação sobre a Palestina usando, né, mecanismos de busca, né, a gente vê, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente teve a PL das fake news, né? A gente viu Big Techs, não vou citar qual, senão o engajamento vai ser derrubado, com certeza. Mas a gente viu o Big Tech se posicionar contra, ou espalhar fake news.
ou colocar um posicionamento muito claro como, enfim, principal fonte de inspiração para leituras dentro desses sistemas de busca e para orientar, né, a audiência em relação a um ponto de vista, ao invés de, enfim, de trazer um pouco de tudo e deixar a população decidir como ela vai portar, né? A gente está vendo isso de forma bastante expressiva nessas últimas 2 semanas e pouca, né? Em como a Palestina ela vai ser algoritmicamente tratada pelas nossas big techs, pelos nossos vieses midiáticos também. Maiara, eu vou fazer a pergunta. Queria fazer várias outras. Estava até conversando com a Manu. Ai, queria tanto perguntar tal coisa, queria tanto perguntar uma outra coisa, mas o tempo é muito curto. Então, eu vou seguir para continuar do que você estava falando, que é sobre a questão de Palestina e Israel, que é um assunto super importante. É uma guerra que está acontecendo, é uma guerra que, para você ter algum outro ponto de vista, você tem que dar uma volta muito grande, assim, porque senão a gente só recebe a mesma coisa. Então, até para o pessoal que assiste aqui, que acompanha, para entender um pouco mais, o que eu queria perguntar para você explicar como o orientalismo opera como uma política de Estado, utilizando como exemplo as declarações de autoridades israelenses em relação à Palestina. Como essas declarações elas refletem, né, dinâmicas orientalistas, incluindo essa dicotomia entre bem e o mal, uma percepção de civilização versus selvagens, termos até que você já falou aqui, e de que maneira tais construções narrativas elas influenciam as relações políticas e as percepções globais da região. Isso é interessante você ter destacado, né? Porque, bom, teve um... Eu não vou citar a empresa. Teve uma mensagem, para não citar, que foi colocada numa rede, né? Uma rede muito famosa, muito utilizada aqui no Brasil, que a gente sabe, que era, né, a conta oficial do primeiro-ministro de Israel. Eu tenho ela salva aqui, em que, enfim, a mensagem era a seguinte, que a gente estava vivendo, né, um momento de uma batalha, veja bem, entre as crianças de luz e as crianças de trevas, entre a humanidade das leis, né, da civilização, e entre a humanidade... Desculpa, não, humanidade não. Entre a lei da selva. Né? E a gente vai ver que... bom, primeiro, isso é absolutamente preocupante por ter sido colocado numa rede pública, usando uma conta oficial, né, do primeiro-ministro de Israel, em que ele coloca as coisas nesses termos, né? Porque, basicamente, a gente retoma aquilo que a gente vem discutindo até aqui, de estar vendo esse outro, né? E no caso, esse outro aqui, ele vai ser objetificado enquanto a população palestina como selvagens, como não civilizados. E, assim, permita a minha incursão pessoal aqui, né? Do meu ponto de vista, a barbárie ela está muito mais vinculada a jogar bombas em, enfim, áreas civis na Palestina do que a forma como os palestinos vivem. E se a gente poderia falar de selvageria em relação à forma como os palestinos vivem, a gente poderia vincular as políticas que são aplicadas enfim, à região, na faixa de Gaza, e não aos indivíduos que ali estão vivendo, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é muito significativo que essa mensagem tenha se propagado exatamente usando essas palavras, né? Principalmente porque... E aí é muito interessante que eu peguei hoje, né, para dar uma olhada no livro, né, do Said, o Orientalismo, e me chamou a atenção que ele faz um novo prefácio, né, numa edição mais recente, já do século XXI, início dos anos 2000, em que ele vai falar, né, da questão da Palestina, né, como eu falei, ele é palestino, então essa é uma discussão muito cara a ele,
E ele vai contar ali, e eu falei mesmo, é verdade, que as origens do orientalismo e do antissemitismo, eles têm a mesma raiz. Que é justamente a ideia, né, da colonização, do imperialismo. O povo judaico ele foi perseguido durante a Segunda Guerra Mundial, né, o Holocausto. Nada novo, nada que a gente não saiba. E é muito brutal o que a gente vê hoje. E aqui eu falo muito mais como ser humano do que como pesquisadora, né? Até porque a questão Israel-Palestina nunca fez parte dos meus estudos. Me interessa o orientalismo, mas nunca tive, né, a questão da Palestina como objeto de pesquisa. Mas é muito brutal a forma que a gente vê hoje essa violência sendo aplicada por por parte, eu não vou, óbvio, jamais generalizar, falar toda a relação, né, toda a questão do povo judaico, mas por uma vertente política, ideológica, enviesada, de um povo que foi perseguido, né, de um povo que partilha do palestino a noção de que, assim, até que ponto eles vão fazer parte dessa civilização, né? Que a gente está aqui pensando enquanto civilização ocidental. Será que em qualquer momento eles vão ser? Porque durante a Segunda Guerra eles não faziam parte. Foi construído o Estado de Israel numa região em que eles estão sendo hoje lidos como ocidentais. Mas será que eles sempre seriam lidos como ocidentais? Eu não tenho uma resposta para isso, né? Mas me parece que todo poder que não detém hegemonia, né, ele vai ter uma posição frágil. Ele vai ser visto como uma coisa ou como outra, a depender de como essa narrativa vai ser imperada, né, vai ser prosperada daqui por diante. E aí é muito brutal, realmente, a gente vê um massacre que está acontecendo e, enfim, né, isso se tornando, né, uma perseguição a essa limpeza étnica, uma perseguição, um massacre de uma população, uma destruição de uma população, que não é a primeira vez que está acontecendo isso, possivelmente não será a última vez que isso vai estar acontecendo, enquanto uma política de Estado, né? O próprio primeiro-ministro de Israel, ele tem um posicionamento muito claro em relação à Palestina, né? Esse orientalismo ele vai ser visto, enfim, como uma mola propulsora para se eleger dentro de um discurso que nem sempre os favorece, né? É uma questão dicotômica muito séria, me parece aqui. Boa. A gente está com um pouquinho tempo, então vou te fazer uma pergunta. 5 minutos, Maiara, vamos ver, será que rola? Eu vou até dar uma resumida na pergunta para a gente entender um pouco que é a questão do audiovisual, as narrativas. Então, a gente tem, sei lá, Aladdin, que trata aí da questão do Oriente, as representações de árabes como terroristas, isso tudo aí nos filmes, nas séries e tal. Como que essas narrativas podem influenciar percepções culturais e perpetuar estereótipos? Para a gente fechar o programa hoje. Fiz uma pergunta simples. Perfeito. Vou tentar ser bem sucinta aqui. Aladdin, é muito interessante você ter citado Aladdin, porque eu não sei se todo mundo lembra da versão original da música de Aladdin, a música que abre, mas a letra basicamente diz: venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar, vão cortar sua orelha para mostrar a você como é bárbaro o nosso lar. Eu acho que assim, que a gente tem uma representação bastante clara do orientalismo nessa frase, né? E a versão em inglês, ela é até pior, né? É a versão de que vão cortar a sua orelha se não forem com a sua cara. Isso, enfim, para mostrar a questão da barbaridade do outro, né? A gente vai ter, eu acho que quando a gente vai pensar no audiovisual, mas não somente no audiovisual, mas na ficção, na cultura de maneira em geral, a gente pode pensar que isso ajuda a gente a construir a nossa percepção sobre a realidade. Isso nos ajuda a criar imaginários sobre o outro, né? A gente tem, dentro da ficção, uma ferramenta política muito importante que orienta, né, a nossa visão de mundo. E até muito pouco tempo atrás, essa projeção do Ocidente enquanto o lugar da cultura, o lugar da produção midiática e cultural do mundo como inquestionável, né?
É bem recente esse movimento em que a gente, enfim, tem um certo panorama midiático que favorece que a gente tenha outras perspectivas, né? Hoje eu consigo ver um filme indiano da Índia, né? Até 40 anos atrás, não é que fosse impossível, mas era bem mais difícil do que é hoje, né? E essa ficção ocidental, ela produz uma série de arquétipos, uma série de personagens, uma série de narrativas sobre o outro. E aí eu gostaria de destacar aqui, eu acho que pode ser que muitas pessoas conheçam, mas eu poderia pensar, por exemplo, quando vai pensar no orientalismo em relação à China, ele pode pensar no Dr. Fu Manchu. Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Fu Manchu, mas ele é um personagem, né, que vem de um livro, foi adaptado para uma série de produções, enfim, audiovisuais, até de rádio, se eu não me engano, cinema, série de TV, enfim, em que ele vai se configurar como o arquétipo do mal. Ele é um gênio do crime. E o Fu Manchu, ele tem fisicamente, enfim, ele é um chinês, né? Ele representa, nas palavras de um personagem, né, do autor, né, coloca ali a decadência do Império Amarelo, né, mostrando a questão da decadência da China, que ele vai ver ali. E fisicamente o Fu Manchu, ele é amarelo, ele não tem unhas, ele tem garras. Ele não tem empatia em aspectos de personalidade, né? Ele é incapaz de sentir compaixão. Ele representa todo o mal que existe na Terra, e o tempo todo a gente vai vinculando isso à esfera da política, né? Ele é decadente, ele está sempre com um lugar sendo questionado ali, como o Império Chinês. Enfim, ele é meio andrógeno, né? Porque aí vem a questão da heteronormatividade também, né? Representando o correto. Enquanto ele não, ele é meio andrógeno, então ele é mal por conta disso também. No aspecto feminino, a gente poderia pensar em dois arquétipos muito interessantes, que são as China Dolls e depois as Dragon Ladies, né? As China Dolls, a gente poderia pensar, por exemplo, não precisam ser chinesas necessariamente, mas está falando muito da população amarela. Eu poderia pensar em Memórias de uma Geisha, né? A nossa protagonista, ela é passiva. Ela está ali para servir o desejo de um homem branco. Enquanto a gente, quando vai pensar nas Dragon Ladies, a gente poderia até pensar, nossa, até tem um viés um pouco mais progressista aqui, porque são mulheres fortes. Mas, por outro lado, são mulheres fortes que vão acionar a ideia do sexual exótico em relação à mulher amarela, né? Que também estão ali para servir ao desejo de um homem branco. As Dragon Ladies, elas têm que fracassar no final, porque elas vão ser subjugadas, né? Elas vão ser fortes, porque são protagonistas, elas lutam, elas conseguem, né, dominar a situação, mas elas estão ali para perder. Elas estão ali para mostrar que na chegada do homem branco, elas vão fracassar, né? E se a gente sair um pouco da esfera da ficção e for pensar na ideia da não ficção, a gente vai ver o acionamento retórico. A gente está vendo hoje, né, com a questão do conflito de Israel-Palestina, que a gente vai ter sempre a população árabe só aparece para ser vinculada ao terrorismo. A população árabe, ela nunca por exemplo, nunca tem um espaço midiático para se pensar a população árabe como detentora de cultura, né? Se a gente for para pensar, o que a gente sabe sobre a Palestina? O que a gente sabe sobre a cultura palestina? A gente não sabe nada. Mas sempre que a gente vai imaginar a população árabe, a gente pensa em terrorismo, a gente vai pensar em guerra, a gente vai pensar em machismo, por exemplo, em falta do direito das mulheres, em subjugação das mulheres. Enfim, existe uma série de retóricas que vão ser acionadas, recorrentemente acionadas, que vão ajudar a gente a sedimentar o nosso imaginário sobre essa população. E todas essas retóricas que a gente vai acionar, a gente está basicamente respaldando todos os dias um viés orientalista em relação ao outro, né? E eu acho que, assim, para finalizar, fechando um pouco a minha fala, né, trazendo um pouco de coerência, principalmente do nosso lugar enquanto brasileiros, que a gente deveria tomar muito cuidado
com a forma como a gente está pensando esse outro, porque essa forma, ela não é a nossa forma brasileira de ver como o outro, é uma forma que a gente está importando de um Ocidente. Mas até que ponto esses mesmos estereótipos, esse mesmo viés pejorativo que a gente vai ter em relação ao outro, a gente não pode, em qualquer momento, ser vítima dessas questões, não é mesmo? Aulas e aulas e aulas hoje aqui, hein? Hoje foi assim, aprendizados e aprendizados, a cabeça fazendo, né? Foi muito bom. Queria te agradecer demais, Maiara, por você estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer Marcela também por ter dividido a tela aqui, as perguntas comigo. Agradecer os nossos agradecimentos de sempre, CAP, CNPq, Rede Conecta, Brasil 247, que está aqui abrindo esse espaço para a gente, NCT DSI, NCT INEAC, Almidiásia, que a Maiara está vindo aqui representar também. Obrigada de verdade. E é isso. Espero que vocês tenham curtido bastante. Até a próxima. Obrigada, Maiara. Obrigada, Marcela. Obrigada, Manu. Obrigada, Marcelo.